Meu povo querido, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Hoje é segunda-feira, é o Dia Internacional da Mulher. E o Tarde com Poesia se faz presente também para elogiar, agradecer, enaltecer essa figura feminina tão importante para o universo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, estamos no 67º dia do ano, no calendário gregoriano. Faltam 298 dias para acabar o ano de 2021. Hoje o dia é dedicado especialmente a todas as mulheres do planeta. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas aos dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência, assustadora violência. Então, vamos fazer um passeio pela história. A mulher do século XVIII. Diferentes concepções sobre a mulher do século XVIII aos dias atuais. PUC, Rio de Janeiro, certificação digital número 05-10401/CA. A modernidade trouxe uma nova concepção de sujeito que contribuiu para a promoção de um intenso debate sobre a mulher e seu lugar na sociedade. Uma das questões centrais foi a discussão sobre a diferença sexual, para a qual contribuíram os discursos políticos, filosófico e científico. Na vertente política, a reflexão acerca da diferença dava-se por meio da reivindicação, ora pelo direito à igualdade, ora pelo direito à desigualdade. Por outro lado, nas vertentes filosófica e científica, formulava-se uma noção de essência para se pensar a diferença baseada na natureza, com base na ideia de complementariedade entre os sexos, anunciada na promessa do melhor dos mundos possíveis. Aran, 1997, página 5. Com efeito, o debate sobre a questão na diferença sexual brotou no solo da modernidade, pois, anterior ao século XVIII, havia uma outra maneira de se conceber homens e mulheres em que estava presente o modelo do sexo único, ordenado de acordo com a característica sociológica do gênero. Isto significa dizer que na visão antiga só havia um sexo, o masculino, considerado superior, perfeito, que por possuir mais calor vital, enquanto o feminino era considerado um gênero masculino inferior, imperfeito, por possuir menos calor vital. Somente no século XVIII, diante do cenário de mudanças políticas, sociais e econômicas, que se constituiu uma nova maneira de se pensar o homem e a mulher, calcionada naquele momento pela ideia de diferença sexual. No cenário da era moderna, havia intensas discussões que frutificaram por meio das ideias provenientes do iluminismo e do advento da Revolução Francesa. A concepção iluminista colocava o homem no centro do universo e concebia-o como dotado de uma espécie de luz natural, ou seja, de uma racionalidade que se traduziria na capacidade natural do homem de aprender e conhecer o que seria da ordem do real necessário às suas ações. A mulher do século XIX. A mulher na historiografia no Brasil, segundo Samara, a mulher entra definitivamente como assunto a ser analisado pelos historiadores na década de 1980, juntamente com a história da família, segundo a autora, assim como há uma necessidade de se estudar a família, levando-se em consideração as variáveis de raça, condição social, região, etc., a mulher também varia de acordo com cada situação. No século XIX, a situação da mulher era de subserviência ao pai e, depois do casamento, ao marido. Havia uma dupla moral que regia a sociedade do império. A mulher deveria permanecer virgem até o casamento e, depois de casada, se manter fiel ao marido. Já do homem não se exigia virgindade antes do casamento e a sociedade era conivente com a infidelidade masculina. A infidelidade conjugal masculina e a iniciação da vida sexual em prostíbulos ou com as escravas era no século XIX motivo de orgulho dos mancebos tupiniquins. Com isso,
o homem atestava a sua virilidade. Segundo Nisa da Silva, na segunda metade do século XIX, aumentou significativamente os pedidos de divórcio por parte de mulheres que sofriam sevícias dos maridos ou que eram vítimas da infidelidade conjugal dos esposos. Essas eram as duas principais situações em que a Igreja Católica reconhecia a necessidade de conceder a separação dos cônjuges. No século XIX, o único casamento reconhecido sem entraves era aquele realizado na Igreja Católica. Não havia casamento civil legitimado, podia haver uniões por contrato civil, mas no caso de uma briga judicial, os problemas eram enormes. Antes de analisar o motivo da queixa, se discutiria se a união era válida ou não. Na maioria das vezes, a união era considerada inválida. Por Lourenço Rezende da Costa, mestre em História pela Unicentro do Paraná. A mulher do século XX. A mudança da sociedade, o papel da mulher do início do século XX ao XXI, tendo como parâmetro o Código Civil de 1916 e 2002. Quem nos traz essa matéria é Luan Maza. Importante, primeiramente, tecer alguns comentários quanto à evolução histórico-natural das funções padrões da mulher nas sociedades. Na tradição ocidental, judaico-cristã, a figura feminina foi considerada como algo frágil que deveria, portanto, ser protegida pelo marido, pelo pai ou irmão mais velho. De modo que o casamento era um ritual que passaria a mão da filha para os cuidados, agora, do marido. Contudo, esse molde da fragilidade da mulher foi mudando ao longo da história. No século XIX, com o surgimento da Revolução Industrial, a mulher deixou de prestar somente afazeres domésticos para ir às indústrias trabalhar nas fábricas. No entanto, foi só no século XX que o papel da mulher realmente mudou. O recrudescimento dos movimentos feministas desencadeou em uma série de conquistas, entre eles o direito do voto, ocorrido no Brasil em 1932. Na era Vargas, com o decreto número 21.076. Até essa época de 1932, antes de 1932, a mulher não tinha direito a voto. Olha para isso. Assim, a maior representatividade política das mulheres é um dos principais pontos da discussão do papel social feminino. Mesmo após 83 anos do direito do voto da mulher, nas últimas eleições, os cargos políticos são ocupados apenas com 10% de mulheres, conforme pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral. Dentre as propostas para o estímulo de ampliação de tal participação foi a criação da mini-reforma eleitoral, com a vigência do artigo 3º da Lei nº 12.034 de 2009, descrevendo que, parágrafo 3º do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Além dessa, aqui estabelece a distinção de 30% dos recursos partidários às candidaturas femininas. Mulher não só ganhou o direito a votar, como também o direito a disputar cargos eletivos, o que é muito bom. Ademais, outros temas são de grande importância para os direitos civis das mulheres, tais como liberdade sexual, direito ao divórcio e, atualmente, do aborto, tendo como argumentação o direito de liberdade da mulher de dispor de seu próprio corpo. Desta forma, pode-se notar algumas observações dos ensinamentos de Michel Foucault no presente tema. Conforme este saudoso mestre, os discursos nada mais são que verdades historicamente construídas, tendo suas leis como dogmas de um determinado sistema econômico, sendo intrometido psicologicamente, tornando-se em uma verdade universal. Os direitos das mulheres foram realmente alçando voos e hoje nós estamos aqui nesse 8 de março de 2021, século 21, portanto, para
enaltecer e levar esse nosso carinho e todo o nosso afago, né, às mulheres do nosso país, do nosso mundo, do nosso planeta. Onde houver um ser feminino, masculino, onde houver vida, sim, há de fato que se enaltecer a importância da mulher. E reforçando a tese do dia 8 de março, como tudo começou? Como começou esse 8 de março? No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução da carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas. É brincadeira, 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salários com os homens, as mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. É o chamado paradigma, a equiparação funcional ou salarial, né? A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato totalmente desumano. A figura masculina imperava no sentido de querer dominar. E os grandes, como até hoje é assim, né? Não gostam de perder nada, preferem matar do que perder. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O objetivo da data, ao ser criada, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. Então assim, o dia 8 de março não é só chegar a reunir a mulherada para dar suco, refrigerante, sorvete, picolé, pipoca, bombonzinho e tal, não. Há de se ter um processo de inclusão, né? E essa inclusão se faz por meio de palestra, por meio de simpósios, por meio de conferências e trazendo pessoas para conversar, psicólogos principalmente, porque as mulheres, o feminicídio aumenta a cada instante no nosso país, porque o homem ainda se acha ser superior, é um babaca, né? Em outras palavras, é um babaca. O cara que levanta a mão para bater numa mulher, para agredir uma mulher, para matar uma mulher, um elemento desse tem que ser excluso da sociedade o mais rápido possível. Então, para as mulheres, fica aqui do poeta Carlos Silva o meu abraço, o meu carinho a todas vocês do mundo inteiro e que Deus possa sempre estar protegendo e abençoando cada um de vocês. E obrigado pela sua existência.